Bom dia a todos. Agora a gente vai dar início ao nono seminário, que versa sobre exceções processuais e incidentes, características e diferenciações. O livro 6 o título 6 do livro 1 do Código de Processo Penal traz as questões e procedimentos incidentes. Etimologicamente, incidente significa aquilo que incide, que sobrevém do decurso de um fato principal. Em sentido jurídico, as questões e os processos incidentes são questões e procedimentos secundários que surgem ao longo do processo principal, interferindo neste de tal forma que devem ser solucionados pelo juiz antes da decisão da causa principal. Eles vão se subdividir. Pode passar o slide, por favor. Isso, pode passar mais um. Isso. Eles vão se subdividir pela classificação do professor Renato Brasileiro em questões prejudiciais, que devem ser resolvidas previamente, por quanto ligadas ao mérito da questão principal, em processos incidentes em sentido estrito, que são relacionados ao processo, razão pela qual eles devem ser resolvidos pelo próprio juízo criminal. E eles vão compreender as questões tipicamente preliminares, que são as exceções de suspeição, incompatibilidade, impedimento, exceções de competência de juízo, de litispendência e legitimidade da parte, dentre outros, que vão ser aprofundados mais para frente. As questões de natureza acautelatória de cunho patrimonial, sem maiores interferências na solução do caso penal, como a restituição de coisas apreendidas e medidas assecuratórias, tais como o sequestro, especialização e registro da hipoteca legal e arresto. E, por fim, as questões tipicamente probatórias. Podem ocorrer no âmbito da aferição da culpabilidade, como incidente da insanidade mental, ou da materialidade do delito, como incidente de falsidade documental. Pode passar o slide, por favor? As questões, entrando nas questões prejudiciais em si. Prejudicial é a questão com valoração penal ou extrapenal que deve ser enfrentada antes do julgamento do mérito principal. Portanto, além de ser resolvida antes do mérito principal, está ligada a este, condicionando o conteúdo das decisões a ela referentes. É importante destacar que as questões prejudiciais acabam por afetar a própria tipicidade da conduta delituosa imputada ao acusado, quer no tocante à caracterização do tipo fundamental, quer no tocante à incidência do tipo derivado, como qualificadores, sem exercer qualquer interferência na ilicitude ou na culpabilidade. O próprio Código de Processo Penal, ao tratar das questões prejudiciais, refere-se a elas nas hipóteses em que a decisão sobre a existência da infração depende da solução da controvérsia. Um exemplo disso é a ocultação de bens, direitos ou valores, indispensável à caracterização do crime de lavagem de capitais, que só será típica se demonstrado que tais valores eram produto direto ou indireto de uma infração antecedente de tráfico de drogas. Nesse caso, a existência de um crime antecedente de tráfico de drogas funciona como uma condício sine qua non para que possa ser aperfeiçoado o juízo de tipicidade do crime principal, que é a lavagem de capitais. Pode passar, por favor. Agora, quanto à natureza jurídica. A doutrina minoritária sustenta que a natureza jurídica da questão prejudicial é de uma verdadeira elementar da infração penal. Vai inserir, então, no mérito principal. Porque, como a questão prejudicial condiciona a própria existência da infração penal imputada ao acusado, não há que se falar em pressuposto processual nem em condição da ação penal. Como esclarece o Mirabete, a questão prejudicial ela também já foi considerada um precedente jurisprudencial no direito romano, como meio de prova, e hoje parte dessa doutrina refere-se à questão prejudicial como uma espécie de conexão, que é a posição do professor Renato Brasileiro. Nessa linha, a prejudicialidade ela caracteriza-se por uma relação entre duas figuras, a prejudicial e a prejudicada, sendo que uma dessa depende necessariamente da lógica da outra. Então, há nelas um nexo necessário. Segundo Escarance e Fernandes, há entre elas estão geneticamente ligadas uma à outra. Pode passar, por favor. As características das questões prejudiciais seriam 3 pelo professor Renato Brasileiro. A anterioridade, então a questão prejudicial ela deve ser julgada antes da prejudicada, né, já que uma está subordinada à outra e necessariamente depende da sua solução. Em segundo lugar, a essencialidade, interdependência ou necessariedade. Então, uma dependência não apenas lógica, mas essencial, pois a própria existência da infração imputada ao acusado depende da resolução da questão prejudicial, influindo na existência ou a inexistência do crime objeto do processo principal. E, por fim, a autonomia. Então, a questão prejudicial pode ser objeto de uma outra ação autônoma, distinta daquela que figura como prejudicada.
A distinção entre as questões prejudiciais e as questões preliminares, isso pode passar, seriam, primeiro, que enquanto as questões prejudiciais estão relacionadas ao direito material, as preliminares são relacionadas ao direito processual. Em segundo lugar, as questões prejudiciais são relacionadas à existência da infração penal, enquanto as preliminares versam sobre os pressupostos processuais de existência, validade ou as condições da ação penal. Em terceiro lugar, enquanto as prejudiciais possuem um caráter autônomo, as preliminares são vinculadas ao processo penal. Então, por exemplo, uma prejudicial da validade do primeiro casamento num processo criminal referente ao delito de bigamia. Ainda que o processo criminal ele não existisse, a validade do primeiro casamento poderia ser sim discutida no cível. Ao passo que se o acusado estiver sendo processado perante um juiz impedido, é evidente que o impedimento só existe enquanto existir esse processo criminal. As questões prejudiciais também podem ser apreciadas tanto pelo juízo penal quanto pelo juízo extrapenal, a depender da sua natureza, mas como as preliminares não são dotadas dessa autonomia e independência, elas só podem ser apreciadas no penal. E, por fim, enquanto as condições prejudiciais condicionam o conteúdo das decisões, como já foi dito, as preliminares impedem as decisões sobre as questões principais. Pode passar, por favor. Agora, as classificações das questões prejudiciais quanto à natureza. Em primeiro lugar, a questão prejudicial homogênea, comum ou imperfeita. Ela pertence ao mesmo ramo do direito da questão prejudicada, no caso do direito penal. Elas devem ser resolvidas no juízo penal. E o artigo 76, inciso 3, vai trazer a solução por meio da conexão probatória, que prefere o seguinte: a competência será determinada pela conexão, quando a prova de uma infração de qualquer uma das suas circunstâncias elementares influir na prova de outra infração. Em segundo lugar, a questão prejudicial heterogênea, jurisdicional ou perfeita, que versa sobre outro ramo de direito, podendo ser apreciada para o juízo extrapenal, e por isso não são aplicáveis as regras pertinentes à conexão. O Código de Processo Penal cuida dessas heterogêneas no artigo 92 e 93, sendo 92 questões relativas ao estado civil das pessoas, 93 as questões que não guardam relação com o estado civil das pessoas. Então, pode ser direito material, empresarial, tributário, etc. Quanto à competência, pode passar, por favor. Pode ser classificadas em prejudiciais não devolutivas. Então, a solução no próprio juízo criminal em que está sendo julgada a questão prejudicada tem que ser lá sem a necessidade de intervenção do juízo extrapenal, que é o caso das prejudiciais homogêneas. E as prejudiciais devolutivas, que podem ser solucionadas por um juízo extrapenal. E vão se subdividir entre questões prejudiciais devolutivas absolutas ou obrigatórias, são aquelas que obrigatoriamente são dirimidas por um juízo extrapenal. É o caso das questões prejudiciais heterogêneas relativas ao estado civil das pessoas. Então, o juízo penal ele não tem competência para sua apreciação e deve, sim, suspender o processo, até que no juízo civil a controvérsia seja dirimida por uma sentença transitada em julgado. Como pressupostos, nós temos, pode passar, a existência de uma infração, então, por exemplo, crime de bigamia, no qual a validade do primeiro casamento afeta a própria tipicidade da conduta delituosa, já que o crime ele só vai ser caracterizado se alguém contrair, sendo casado, um novo casamento. Em segundo lugar, a questão deve ser controvérsia séria e fundada, como reconhecimento da questão prejudicial obrigatória acarreta necessariamente na suspensão do processo criminal. Se o juízo penal ele vislumbrar que a questão suscitou a parte, né, que suscitou a questão prejudicial, ela está fazendo isso só para procrastinar o processo ou para provocar uma dilação indevida, ele não deve reconhecer essa prejudicialidade. E, por fim, né, por óbvio, uma questão prejudicial deve ser relativa ao estado civil das pessoas, como está previsto no artigo 96. Como consequências, nós temos a inquirição de testemunhas e produção de outras provas de natureza urgente. Então, esse dispositivo ele vem de encontro com o princípio da busca da verdade, por mais que nós já tenhamos discutido em sala que o termo busca da verdade é extremamente problemático, é a expressão que o autor usa. Então, ele vai permitir que a instrução probatória seja realizada de imediato, que com certeza vai contribuir para o melhor acertamento do fato delituoso. A suspensão do processo e da prescrição, porque a suspensão do processo vai vir acompanhada com a da prescrição, de acordo com o artigo 116, inciso 1 do CPC, uma vez que
Antes de transitar do julgado a sentença final, a prescrição não vai correr enquanto não resolvida em outro processo uma questão que dependa do reconhecimento da existência do crime. E, por fim, a intervenção do MP no processo civil, que advém do princípio da obrigatoriedade da ação penal pública, vai incumbir ao Ministério Público, quando necessário, promover a ação civil ou prosseguir no que estiver sendo iniciado. Em segundo lugar, as questões prejudiciais relativas ou facultativas. Pode passar. São aquelas que eventualmente podem ser apreciadas no juízo penal. Quanto a elas, vai recair sobre o juízo penal uma certa discricionalidade para deliberar se essa competência vai ser dirimida nos próprios autos do processo penal ou se as partes vão ser remetidas a um juízo extra-penal, que vão corresponder às questões heterogêneas não relativas ao estado civil das pessoas, conforme o artigo 93 do CPP. Os pressupostos, há também a existência da infração, como já foi falado, uma questão prejudicial heterogênea não relativa ao estado civil das pessoas, a ação civil deve estar em andamento, então, ao contrário da prejudicial obrigatória, em que não há essa obrigatoriedade da ação de natureza civil que já esteja em andamento, o reconhecimento da prejudicial facultativa somente será possível se tiver sido proposta uma ação no juízo civil. A questão também deve ser de difícil solução, então não pode ser para simplesmente provocar uma dilação desnecessária, indevida, e a ausência de limitações quando a prova fixados pela lei civil. Como consequências, são as mesmas que eu já tinha falado. Pode passar. E quanto aos efeitos, as questões obrigatórias, necessárias ou em sentido estrito são aquelas que sempre acarretam a suspensão do processo, que correspondem às prejudiciais devolutivas absolutas, ou seja, relativas ao estado civil das pessoas. E, em segundo lugar, as questões prejudiciais facultativas em sentido amplo, no qual o juízo penal pode ou não remeter as partes ao juízo extrapenal. Correspondem às prejudiciais devolutivas relativas, ou seja, não relativas ao estado civil das pessoas. E a última classificação é quanto ao grau de influência da questão prejudicial sobre a prejudicada, que pode ser total ou parcial. Total seria aquela que tem condão para fulminar uma essência do crime, como a nulidade de um casamento no crime de bigamia, ou a parcial, que limita o reconhecimento da sua circunstância, uma qualificadora, uma atenuante, deixando incólume a existência do tipo penal. Essa classificação, ela tem uma relação muito forte com a natureza jurídica do Instituto. E essa classificação é feita pela doutrina minoritária, que trata, acredita que a natureza jurídica seja de uma verdadeira elementar do tipo penal. Para a doutrina majoritária, essa classificação não caberia, pois o grau de influência seria sempre total, em todas as questões prejudiciais. Quanto ao sistema de solução, nós temos o sistema de cognição incidental, ou de predomínio da jurisdição penal. Então, seria por força da ideia de quem conhece a ação, conhece a exceção. O juiz penal, ele sempre seria competente para resolver a questão prejudicial pela via incidental. Ele vem de encontro com os princípios da celeridade e da economia processual, mas ele viola o princípio do juiz natural, porque essa duplicidade de juízes competentes podia dar ensejo a decisões completamente contraditórias. O sistema da prejudicialidade obrigatória, o juiz nunca seria competente. Ele não viola o princípio do juiz natural, mas ele é muito mais demorado. E o sistema da prejudicialidade facultativa, também reconhecido como sistema da remessa facultativa ao juiz especializado ou sistema da separação jurisdicional relativa facultativa, o juiz ele poderá, a certo critério, remeter ou não a apreciação da questão prejudicial heterogênea ao juízo cível, dependendo de alguns requisitos. E o sistema que foi adotado pelo Código de Processo Penal é o sistema eclético ou misto, que vai resultar na fusão dos sistemas de prejudicialidade obrigatória com o facultativo. Os recursos cabíveis, no artigo 92 e 93, prevê que caberá ao juiz, tendo em vista a necessária coerência da decisão judicial e observado certos requisitos, determinar de ofício ou mediante requerimento de qualquer uma das partes a suspensão ou não do processo penal até que o juízo civil seja resolvido. No caso dele decidir por suspender, ele deverá efetivá-la após uma coleta e ele deve decidir também o prazo dessa suspensão, que poderá ser prorrogado, observado sempre a previsão constitucional do direito ao julgamento em um prazo razoável. Caberá um recurso em sentido estrito nesse caso. Se ele não suspender, o processo penal prosseguirá até o final do julgamento, mas da decisão que indefere a suspensão não cabe recurso. Então, se houver uma incompatibilidade entre as duas decisões,
será possível buscar pela via do habeas corpus o trancamento do processo, alegando uma tipicidade do fato, destacando que o habeas corpus não é uma espécie de recurso, seria um processo autônomo mesmo. E para finalizar, para o doutrinador Aurí Lopes Júnior, se a questão for extremamente complexa e demandar uma análise mais detida, né, de cognição ampla, o caminho poderia ser pela revisão criminal, observado o artigo 621, inciso 3 do Código de Processo Penal. E assim eu encerro a minha fala. Bom, dando continuidade agora, né, em relação aos processos incidentes, como já foi mencionado, basicamente os processos incidentes são eventualidades que podem aparecer no decorrer do processo e devem ser resolvidas no próprio juízo criminal. Pode passar, por favor? Mais uma. Bom, antes de entrar no mérito das execuções em espécie, seguindo a doutrina do Aurí Lopes Júnior, ele menciona que é importante fazer algumas considerações que seriam comuns a todas essas hipóteses de processos incidentes. Primeiramente, né, se esclarece que as exceções são formas de defesa indireta porque elas não atacam o núcleo do caso penal, né? E, conforme o próprio CPP, elas devem ser autuadas em apartado. Essa questão vai estar disciplinada pelo artigo 396-A do CPP. Então, o caput vai dispor ali sobre a resposta do acusado, né, como o momento de arguir as preliminares, alegar tudo que for de interesse da defesa. E o parágrafo 1º vai mencionar expressamente que a exceção será processada em apartado. Por esse motivo, é importante deixar bem claro que seria uma defesa contra a ação ou contra o processo, né? O acusado ele não vai alegar nada que ataque diretamente o mérito, né? Não mencionaria, por exemplo, nenhuma das hipóteses previstas no 386 do CPP, por exemplo. Então, seria atacado somente o processo ou a ação. E aí, extinguindo, prorrogando, dilatando e até transferindo o seu exercício. Outra distinção que a doutrina faz seria em relação à divisão que é feita, né, em relação às exceções. Então, existem duas categorias. Existem as exceções dilatórias e as exceções peremptórias. As exceções dilatórias são aquelas que não conduzem, melhor dizendo, à extinção do processo, porém elas dilatam o seu curso pela necessidade de resolução daquele ponto que está sendo atacado ali, pelaquela questão que está sendo discutida. Já as peremptórias, quando efetivamente acolhidas pelo magistrado, extinguem o processo sem a resolução do mérito. E aí é interessante pensar, né, que apesar de serem instrumentos essencialmente de defesa, né, utilizados pela parte acusada como um mecanismo de defesa, o Código de Processo Penal acaba rompendo com esse enquadramento, vamos dizer assim, né, com essa subsunção como um mecanismo de defesa, em função do fato de que as exceções podem ser declaradas de ofício pelo juiz, né, independente do seu caráter dilatório ou peremptório, enfim. E essa questão inclusive debatida na doutrina do professor Renato Brasileiro, que acaba levantando a hipótese de um possível equívoco, vamos dizer assim, no uso do termo exceção, né? Então, segundo ele, talvez fosse mais adequado falar em objeção, já que as exceções seriam mecanismos essencialmente utilizados pela defesa, então não seriam reconhecidos de ofício pelo magistrado. Mas fato é que as chamadas exceções podem ser reconhecidas ex officio pelo magistrado. Pode passar para o próximo, por favor. Bom, agora falando diretamente das hipóteses das exceções previstas pelo artigo 95 do CPP, nós temos como exceções a suspeição, a incompetência de juízo, a litispendência, a ilegitimidade da parte e a coisa julgada. Dessas hipóteses, a suspeição, a incompetência de juízo e a ilegitimidade da parte seriam consideradas exceções dilatórias, ao passo que a litispendência e a coisa julgada estariam no rol das exceções peremptórias. E aí, começando então pela suspeição, que também acaba sendo trabalhada junto com o impedimento e com a incompatibilidade, né? O artigo 96 já aponta que a arguição de suspeição precederá a qualquer outra, salvo quando fundada em motivo superveniente. Ou seja, antes da análise de qualquer outra questão, deverá ser analisada a suspeição, quando arguída, né? A suspeição, então, por sua vez, vai se dar nos casos em que
há alguma condição pessoal, né, ou alguma causa externa ao processo que envolva o suspeito, né, aquele sujeito, e que põe em xeque a sua imparcialidade, por exemplo. E aí, em função da relevância dos impactos que essa hipótese poderia trazer ao processo, né, o professor Aury Lopes vai dizer que a suspeição, então, cria um motivo para a imediata cessação de toda interferência ou atuação daquela pessoa. E aí ele inclui tanto a figura do juiz, né, como do promotor, perito, os intérpretes, funcionários da justiça, enfim. Já nos termos do artigo 97, né, no artigo seguinte, então o juiz poderá declarar sua suspeição espontaneamente e, para isso, deverá fazê-la por escrito com a devida fundamentação legal. Então, a partir disso, o processo vai ser remetido para o seu substituto e as partes vão ser intimadas. A suspeição também vai poder ser arguída por qualquer das partes, né? Basicamente nos mesmos moldes em que acontece no artigo 97, e essa arguição poderá ser aceita pelo juiz, que vai proceder, né, se declarando suspeito nos próprios autos e vai remeter os autos ao substituto, como já foi dito, ou, caso ele não aceite a suspeição, ele mandará autuar em apartado essa petição, vai oferecer as provas, testemunhas, etc., e essas provas vão ser julgadas, né, essa questão vai ser julgada pelo juiz ou pelo tribunal competente. Lembrando que, né, no caso de procedência da arguição de suspeição, a consequência seria, então, a nulidade absoluta do processo, né? São anulados os atos decisórios, os atos instrutórios do processo. Inclusive, essa questão é mencionada no artigo 564, inciso 1º, que vai falar justamente da suspeição como uma causa de nulidade, ok? O artigo 252 traz aí o rol de situações em que o juiz vai estar impedido de exercer jurisdição no processo. Então, o inciso 1º fala da hipótese em que o cônjuge ou parente consanguíneo ou afim, né, do juiz tem atuado no caso como defensor ou advogado, como representante do MP, autoridade policial ou perito ou auxiliar da justiça. O inciso 2º, quando ele próprio houver desempenhado qualquer dessas funções ou servido como testemunha. O inciso 3º, quando ele tiver funcionado como juiz de outra instância, pronunciando-se de fato ou de direito sobre a questão. E o inciso 4º, quando ele próprio, o seu cônjuge ou parente, consanguíneo ou afim, em linha reta ou colateral até terceiro grau, for parte ou diretamente interessado no feito. O artigo seguinte, 253, menciona a hipótese de incompatibilidade entre magistrados nos juízos coletivos. Então, nos casos que houver grau de parentesco, forem consanguíneos, enfim, né, nos mesmos moldes que foi comentado ainda agora, esses juízes não poderiam servir no mesmo processo, né? Então, nesse caso aqui, como não se trata de uma hipótese de suspeição e nem de impedimento, então entende-se que seria uma hipótese de incompatibilidade, né? E daí que sai esse caráter residual da incompatibilidade. Esses dois últimos artigos, o 252 e o 253, acabam tratando dos vínculos diretos ou indiretos do magistrado com o processo, né? Já o artigo seguinte, o 254, dispõe sobre o vínculo direto do julgador com uma das partes. Então, se for amigo, inimigo, credor ou devedor, se tiver aconselhado uma das partes, enfim, as hipóteses estariam arroladas no 254. E, em regra, as exceções não têm efeito suspensivo, porém, conforme o que dispõe o artigo 102, existe essa possibilidade de sustar o processo, né? Já em relação ao prazo para alegar a suspeição, entende-se que não há prazo determinado, né, em função do interesse público que paira sobre a lide e em função da necessidade do devido processo legal também, enfim. Pode passar para o próximo, por favor. No caso da exceção de suspeição em relação ao representante do MP, essa alegação jamais pode ser feita em razão de uma possível imparcialidade, né? O MP, como uma parte artificialmente criada e construída, né, para ser o contraditor natural do sujeito passivo, não tem a incumbência que a figura do juiz tem quanto à questão da imparcialidade. Mas, né, superada essa questão, o artigo 104 dispõe que, nos casos em que for arguída a suspeição do MP, o próprio juiz da causa vai ser quem decidirá a questão, e aí admitindo a produção de provas, né, no prazo de 3 dias. Enfim, pode passar. A exceção
de suspeição dos peritos, dos intérpretes e dos serventuários de justiça vão estar disciplinadas nos artigos 105, 274 e 281, e também vão acontecer basicamente da mesma forma, né, nos mesmos casos previstos para os magistrados. Pode passar. Em relação às hipóteses de exceção de suspeição previstas nos artigos 106 e 107, né, eles vão abordar, então, a suspeição dos jurados e das autoridades policiais. No caso dos jurados, essa arguição tem que ser oral e vai ser julgada pelo presidente do tribunal do júri. No caso das autoridades policiais, é um pouco diferente, o legislador entendeu que não seria cabível opor a suspeição, porém, quando houver motivo legal, essas autoridades deveriam, elas mesmas, se declararem suspeitas. Pode passar, por favor. Bom, seguindo para as outras hipóteses agora de exceções, os artigos 108 e 109 vão abordar a incompetência de juízo, que basicamente pode ser oposta verbalmente ou por escrito, e que, depois da devida oitiva do Ministério Público, né, quando for aceita, fará com que o feito seja remetido ao juízo competente, no qual serão ratificados os atos anteriores. No caso de recusa da arguição de incompetência, o juiz se mantém no feito e o processo segue normalmente, né? Lembrando que esse reconhecimento da incompetência também pode ser feito de ofício pelo juiz e em qualquer momento do processo. Pode passar, por favor. Por último, o artigo 110 vai disciplinar as outras três hipóteses restantes, né, que seriam as exceções de litispendência e legitimidade da parte coisa julgada. A ilegitimidade da parte se baseia no artigo 395, inciso 2º do CPP, que vai colocar ali a falta de pressuposto processual ou condição para o exercício da ação penal como causa de rejeição da denúncia ou da queixa. Então, por esse motivo, né, se ainda assim for aceita a peça acusatória, mesmo na ausência dos pressupostos processuais ou então das condições da ação, caberá, então, a exceção de ilegitimidade da parte, que vai, que tem como consequência, né, a anulação do processo quando for reconhecido. A litispendência vai acontecer quando o mesmo acusado encontra-se respondendo a dois processos penais condenatórios distintos, porém relacionados à mesma imputação, né, e o que também vai acarretar na extinção de um desses processos. E, por fim, a coisa julgada vai funcionar mais ou menos da mesma forma como acontece nos casos de litispendência, né? Então, a imputação em ambos os casos, né, em ambos os processos, tem que ser idêntica e formulada contra o mesmo acusado, porém a diferença é que, na litispendência, ainda não há uma decisão transitada e julgada, diferente, obviamente, da hipótese de coisa julgada. Então, nessas três últimas hipóteses, os procedimentos vão acabar sendo semelhantes, né? A exceção ela vai poder ser reconhecida de ofício pelo magistrado também, e o seu reconhecimento vai gerar a extinção do processo. Pode passar. E para fechar, o capítulo 3, né, do CPP vai falar das incompatibilidades e impedimentos, né? Ele vai ser composto somente pelo artigo 112, que vai trazer aí o rol das figuras que deverão se abster de servir no processo quando houver ou incompatibilidade ou impedimento legal. Porém, como já foi mencionado, né, essas hipóteses acabam se aproximando muito da exceção de suspeição, né? Por isso que elas são tratadas meio que juntas, né? Então, só retomando para manter a ordem que é trazida pelo Código, basicamente o legislador aponta que essas figuras mencionadas deveriam de ofício se abster de atuar no processo e, caso não fizerem, seria a hipótese de serem arguidas pelas partes, né? Então, lembrando que não seria, né, uma hipótese de exceção propriamente dita, né? Se aproximaria mais de uma objeção, porque devem ser feitas de ofício. Bom, o Sérgio Augusto pode continuar a apresentação agora. Então, obrigado, Hugo. Vou prosseguir agora falando do incidente processual seguinte, tá? Ele não é uma exceção, mas ele é um incidente processual, tá? Que é referente ao conflito de jurisdição, tá? E por isso que eu escrevi aqui que é mais um meio de defesa indireto, como todo incidente processual, tá? Então, ele não é referente ao mérito. Ele é intimamente vinculado ao princípio do juízo natural. Por quê? Porque ele é ligado à competência de jurisdição, que é ligado ao princípio do juízo natural, tá? E se você viola essa competência, você viola o princípio constitucional, que gera uma nulidade absoluta, tá? Enfim, aí que esse princípio do juízo natural tá conceituado aí no
na Constituição Federal, no artigo 5º, no inciso 53, que ninguém será processado nem sentenciado senão pela autoridade competente, tá? Essas regras de competência são limitadas pela Constituição, pelo Código de Processo Penal, pelas especiais e pelos Códigos de Organização Judiciária, tá? Mas eu não vou entrar nesse assunto especificamente, porque esse já é objeto de outro seminário, tá? Mas, em geral, essa competência deve ser arguída no primeiro momento possível, tá? Principalmente se for em relação à competência territorial. Pode passar. Bom, acho que os conflitos de jurisdição tem que deixar bem claro que ele pode ocorrer, assim como está previsto no artigo 113, ele pode ser um conflito positivo ou negativo, ou seja, os dois órgãos, ou os dois juízos que estão conflitando pela jurisdição, podem os dois considerar-se competentes para julgar aquela causa, que seria um conflito positivo, ou os dois ou mais considerarem não capazes, não competentes para julgar esse caso, aí seria o conflito negativo, tá? Então, aí, o artigo 114, ele elenca quanto que vai haver esse conflito de jurisdição. Haverá conflito de jurisdição quando duas ou mais autoridades judiciárias se considerarem competentes ou incompetentes para conhecer do mesmo fato criminoso, ou seja, um conflito positivo e um conflito negativo. Ou também quando entre elas surgir controvérsia sobre unidade de juízo, junção ou separação de processos, tá? Passa para o próximo, por favor. Obrigado. Quem que pode, vamos dizer assim, suscitar a ocorrência ou não do conflito, tá? A parte interessada, ou seja, qualquer uma das partes interessadas, tá? Os órgãos do Ministério Público que ocorram, que, vamos dizer assim, atuam juntamente com os juízes que estão nesse conflito, tá? E qualquer dos juízes ou os tribunais na causa, tá? Isso é bem importante. O artigo 116, ele diz a respeito que os juízes e tribunais, sob a forma de representação e a parte interessada sobre requerimento, darão parte escrita e circunstanciada do conflito perante o tribunal competente, expondo os fundamentos e juntando os documentos comprobatórios, tá? Então, eles vão, para resolver esse conflito, os juízes têm que, em forma de apresentação e a parte interessada com requerimento, por meio de forma escrita, tá, e circunstanciada, eles irão levar esse conflito ao juízo competente para dirimir qual que será o juízo competente para julgar aquela causa, tá? Tá. Pode passar para o próximo. Bom, o parágrafo terceiro diz assim: expedido ou não ordem de suspensão, o relator requisitará informações às autoridades em conflito, remetendo cópia do requerimento ou representação. Desculpa aí, volta, por favor. Bom, eu achei que não fosse importante, mas é. Ele diz no parágrafo 1º do artigo 116: quando é negativo o conflito, os juízes e tribunais poderão suscitá-lo nos próprios autos do processo, tá? E o parágrafo 2º diz: distribuído o feito, se o conflito for positivo, o doutor poderá entrar imediatamente que se suspenda o andamento do processo, ou seja, para que o processo não corra de ser julgado ou simplesmente prosseguir com o juiz incompetente, o relator vai suspender, o relator, que no caso vai ser o órgão judicial responsável por dirimir qual que é o órgão competente, ele vai suspender o andamento do processo até que, claro, seja decidido qual que é o órgão competente, tá? Passo para o próximo. Para o terceiro, expedido ou não ordem de suspensão, o relator requisitará informações às autoridades em conflitos, remetendo cópia do requerimento de representação. E o parágrafo 4, as informações serão prestadas no prazo marcado pelo relator. O relator vai entrar em contato com esse juiz, não está em contato, ele vai requerer informações a esses juízos, informações sobre o porquê de que ele se considera competente ou não competente para julgar aquela ação. E eles têm um prazo que é o relator que vai fixar, tá? Recebendo a informação, vai ser ouvido o procurador-geral e vai ser decidido, em geral, na primeira sessão, qual que é o juiz competente, a não ser que tenha que fazer alguma diligência posterior, tá? E depois disso, a decisão vai ser remetida a parte que, vamos dizer assim, foi
foi considerada não competente para aquela prática. Vamos dizer assim, para o juízo que não foi considerado competente também, porque foi competente, é óbvio. Tá? Artigo 117. O Supremo Tribunal Federal, mediante avocatória, estabelecerá a sua jurisdição, sempre que exercida por qualquer dos juízes ou tribunais superiores. Claro, o Supremo Tribunal não tem um tribunal superior para poder julgar se a competência será do Supremo Tribunal Federal ou não. Então, quando ele considerar quando ele perceber que era de competência dele, foi julgada por outro juízo, ele vai restabelecer a jurisdição de uma forma específica, que é a avocatória, tá? Próximo. Agora eu vou passar para outro incidente, que é a restrição das coisas apreendidas, tá? Essas coisas apreendidas, antes de transitar, claro, elas foram apreendidas durante o processo, agora a parte que é a restrição delas à sua posse, tá? O artigo 118 diz que antes de tramitar e julgar a sentença final, as coisas apreendidas não poderão ser restituídas enquanto interessar o processo. Ou seja, o princípio mais importante para que haja a restituição, ou seja, o requisito, é ser ou não interessante ao processo. Se ela não for interessante ao processo, é possível sim a restituição ao proprietário, tá? Tem uma observação aí que é a questão de quando essa coisa for apreendida em nome de um terceiro, como se diz? Um terceiro de boa-fé, que está lá no artigo 120, parágrafo 2º, que eu vou falar mais à frente. Mas se tiver em nome de um de boa-fé, e aí tem que provar que ele está de boa-fé, e aí sim, o bem precisa restituído a ele, porque afinal ele não tinha acesso ao fato de que, bom, essa coisa era produto de um crime, ou enfim, foi utilizado como meio para a efetivação dele, entendeu? Então, se ele conseguir comprovar a boa-fé, esse bem será restituído a ele, tá? Artigo 119. As coisas que se refere ao artigo 174 e 100 do Código Penal não poderão ser restituídas, mesmo depois de transitar em julgado a sentença final, salvo se pertencer ao lesado ou ao terceiro de boa-fé. Terceiro de boa-fé, como eu já falei agora, tá? E ao lesado também, claro. Você não pode acabar punindo a vítima. Mas, sinceramente, esse artigo 104 e 100 do Código Penal, quando eu li, eu, sinceramente, não consegui achar o que seriam essas coisas, tá? Li, mas não é muito... Não explica bem nenhum. Creio eu que talvez essa lei tenha saído num Código Penal anterior, não sei exatamente. Mas eu não consegui achar esses bens lá, tá? O artigo 120. A restituição, quando cabível, poderá ser ordenada pela autoridade policial ou juiz, mediante termo nos autos, desde que não exista dúvida quanto ao direito do reclamante. Tá? Em geral, essa restituição só vai poder essa restituição à autoridade policial só durante o inquérito. A partir do momento que já se tem processo instaurado, somente o juiz pode determinar essa reintegração, tá? Parágrafo 1º. Se duvidoso esse direito, o pedido de restituição atuar-se-á em apartado, assinando ao requerente o prazo de 5 dias para a prova. Em tal caso, só o juiz criminal poderá decidir o incidente. Ou seja, ali já praticamente evidencia o que eu falei anteriormente, tá? Se tiver dúvidas sobre o bem, ou seja, se tiver dúvidas sobre a posse do bem, se de fato a posse é daquele que tá requerendo a restituição do bem, ele tem 5 dias para provar isso, para provar a posse, provar ele tem realmente direito à restituição desse bem. E só o juiz pode decidir nesse caso, tá? Próximo. Bom, também isso, claro, como eu falei, vai ser processado em autos apartados, tá? E também vai ser processado em autos apartados se a autoridade judicial resolverá se as coisas forem apreendidas em poder de terceiro de boa-fé, que será intimado para alegar e provar o seu direito em prazo igual ao sucessivo do reclamante, ou seja, também 5 dias, tendo um e o outro 2 dias para razoar. Ou seja, ele tem 5 dias e depois tem 2 dias a parte contrária para razoar, tá? Bom, já tinha falado do terceiro de boa-fé. Eu tinha falado disso. Então, não vou voltar nesse assunto, tá? Parágrafo 3º. Sob pedido de restituição, sempre será alvo do Ministério Público. Bem, como se diz, compatível com a esfera penal. O Ministério Público participa de toda a esfera penal. Então, é óbvio.
Parágrafo 4º. Em caso de dúvida sobre quem seja o verdadeiro dono, o juiz remeterá as partes para o juízo civil, ordenando o depósito das coisas em mãos do depositário ou do próprio terceiro que as detinha, se for pessoa idônea. Ou seja, se tiver na mão do terceiro de boa-fé, continuará na mão dele até se decidir quem, de fato, é o proprietário daquele bem, o possuidor, tá? Se não, ele vai para o juízo civil, certo? Que vai botar na mão de um depositário até se sair uma sentença, uma decisão sobre quem, de fato, é o possuidor ou proprietário daquele bem, tá? O parágrafo 5º é bem importante. Tratando-se de coisas facilmente deterioráveis, serão avaliadas e levadas ao leilão público, depositando dinheiro apurado, ou integras ao terceiro que as detinha, se for pessoa idônea, e assinar termos de responsabilidade. Ou seja, o terceiro seria como um depositário, né? Um fiel depositário. Então, se for uma coisa deteriorável, claro, para você evitar o perecimento do bem, você vai fazer o leilão daquele bem e vai pegar o valor recebido com o leilão, claro, depois de pagar as taxas, a comissão esqueci a palavra, não é leiloador, mas enfim, aquele que faz o leilão, e depois disso o valor restante vai ser depositado para, no final do processo, quando ele for ter restituição, vai ser a restituição do valor e não do bem, porque o bem não, vamos dizer assim, já teria perecido ao fim do processo, ele não existiria mais. Próximo. Tá. O artigo 121, ele fala, no caso de a pensão de coisa adquirida com os proventos da infração, disposto no artigo 133, separado. Ou seja, isso são coisas que vão ser faladas até em seguida, tá? Mas é um dos meios de proteção que vai ser falado à frente, tá? Logo em seguida, se eu não me engano. Mas bens que são adquiridos devidos à infração, tá? Com os lucros da infração, aí você vai, vamos dizer assim, eles não serão, a forma de apreendimento deles será uma forma diferente, será por arresto, será por sequestro, enfim, outras coisas, tá? Outras formas. Aí também a restrição é de coisa diferente, tá? E essa forma de restrição também está prevista juntamente com arresto e sequestro. Então, não é essa regulamentação aqui prevista que eu tô explicando aqui agora, tá? Artigo 122. Sem prejuízo do disposto 120, as coisas apreendidas serão alienadas nos termos do disposto no artigo 130. Ou seja, ele ignora o artigo 120, que fala de terceiro que estava quando o bem for apreendido em nome de terceiro de boa-fé, como o bem for deteriorável, ele ignora essa parte quando for coisa adquirida com provento da infração. Aí vai ser uma regulamentação própria que vai ser explicada em seguida, tá? E o artigo 133 fala que, fora dos casos previstos no artigo anterior, se dentro do prazo de 90 dias, contada a data que transitar em julgar a sentença final, condenatória ou absolutória, os objetos apreendidos não forem reclamados ou não pertencerem ao réu, serão vendidos em leilão, depositando saldo à disposição do juízo de ausentes, tá? Então, se em prazo de 90 dias, depois do trânsito e julgado da sentença final, se ninguém reclamar vamos dizer assim, a restrição daquele bem, ele será vendido em leilão, tá? E o saldo vai ser depositado no juízo para que alguém venha no futuro reclamar esse valor. Ou seja, isso é bem vantajoso a questão de espaço físico mesmo. Você tem uma economia de espaço, você guarda somente o valor financeiro, tá? Próximo. Artigo 124. Os instrumentos do crime cuja perda em favor da União for decretada e as coisas confiscadas de acordo com o dispositivo do Código Penal serão inutilizados ou recolhidos ao museu criminal se houver interesse na sua conservação, tá? Então é isso, assim, o artigo 124 é bem claro. Ou eles vão ser, se tiver interesse na conservação, eles vão ser utilizados ou recolhidos ao museu criminal. Sim, eles serão utilizados como forma de disposição pública, tá? O artigo 124A na hipótese de criação de perdimentos de obras de arte ou de outros bem relevantes de valor cultural artístico,
se o crime não tiver vítima determinada, poderá haver destinação dos bens a museus públicos. Ou seja, se não tiver vítima determinada, tá? Aí esses bens, essas obras de arte, então, ou bem de relevante valor cultural, irão a museus públicos, tá? Próximo. Tá, como te confio, esse é o último. Então, eu tenho... Bom, é isso mesmo. Eu vou passar para o próximo, que são as medidas assecuratórias. Então, eu vou falar sobre as medidas assecuratórias. As medidas assecuratórias, elas... Tá me ouvindo? Vou falar sobre as medidas assecuratórias. As medidas assecuratórias, elas possuem a finalidade de assegurar a efetiva reparação do prejuízo causado ao ofendido. Isso porque a infração penal ela ocasiona danos morais, materiais ao ofendido. Portanto, são aplicadas essas medidas com o intuito de reparar o dano. Então, elas são três tipos de medidas assecuratórias, sendo ela o sequestro, que está previsto no artigo 125 do Código de Processo Penal, a hipoteca legal e o arresto, que estão previstos no artigo 134. Essas medidas elas possuem natureza cautelar, pois para a aplicação de qualquer uma dessas medidas é necessário a constatação do risco de dano na demora, isto é, o perigo em mora, e também de que a razoável probabilidade de ser acolhida a pretensão reparatória, ou fumus bonis iuris. Pode passar o slide. Então, em relação ao sequestro, é a retenção judicial da coisa para impedir que se disponha do bem. Então, possui a finalidade de preservar essa coisa que foi retida judicialmente, de preservar até o final da decisão final do processo. Ela pode recair sobre bens imóveis e sobre os bens móveis. Em relação aos bens móveis, pode recair sobre esses bens móveis desde que tenham sido adquiridos com provento do crime. Caso sejam adquiridos como produtos diretos do crime, seria passível de busca e apreensão. Então, tem que ser adquiridos, esses bens móveis têm que ser adquiridos como lucro, como proventos da infração. A iniciativa, qualquer fase do processo, ou ainda antes de oferecida a denúncia ou queixa. Pode passar. Então, pode ser decretado de ofício, a requerimento do Ministério Público, a requerimento do ofendido, ou por representação da autoridade policial. É importante observar que somente o juiz pode decretá-lo, sendo vedada a aplicação de medida securatória por autoridade não investida de jurisdição. Então, por exemplo, a autoridade policial não pode decretar o sequestro. Em relação aos requisitos do sequestro, é necessária a existência de indícios veementes da proveniência ilícita dos bens. E quando decretado o sequestro, o juiz determinará, se tratando de bens imóveis, determinará a inscrição no registro de imóveis. Pode passar. Então, tem a possibilidade de oposição de embargos. E esses embargos eles podem ser ajuizados tanto pelo acusado como por terceiro. Também, no artigo 130, o sequestro diz, o artigo 129, esqueci de botar essa parte no slide, que o artigo 129 ele diz que o sequestro poderá autuar-se-á em apartado e admirar embargo
admitirá embargos de terceiro. Tá, em relação ao levantamento, o levantamento, o levantamento do sequestro é a perda de eficácia, do sequestro. E tem o artigo 131 do Código de Processo Penal, ele elenca 3 hipóteses desse levantamento. Então, que eles consistem. Então, se a ação penal não foi intentada no prazo de 60 dias, contado da data em que ficar concluída a diligência. A segunda hipótese, se o terceiro a quem tiverem sido transferidos os bens prestar caução que assegure a aplicação do disposto no artigo 74.2b, segunda parte do Código Penal, e por último, se for julgada é extinta a punibilidade ou absolvido o réu por sentença transitada em julgado. Depois de decretado o sequestro, o juiz ele determina a destinação dos bens sequestrados. Após a sentença condenatória transitar em julgado, o juiz ele determina a destinação dos bens sequestrados. Tem avaliação e venda desses bens, que vai ter avaliação e a venda dos bens em leilão público. Então, essa é a destinação desses bens, dos bens sequestrados. Pode passar, por favor. Em relação à hipoteca legal, está previsto no artigo 134 e trata-se de um direito real de garantia que recai sobre o patrimônio ilícito do autor da infração, com o intuito de reparar os danos ocasionados à vítima pelo delito, mas também para o pagamento de eventual pena de multa e das custas processuais. Pode ser requerido pelo ofendido, pelo seu representante legal ou herdeiros, e também pelo Ministério Público. Em relação ao requerimento pelo Ministério Público, desde que o ofendido seja pobre e requeira a efetivação da medida, ou se houver interesse da Fazenda Pública. Requisitos: a certeza da existência da infração e os indícios suficientes de autoria, seria a justa causa. Pode ser requerido pelo ofício em qualquer fase do processo, desde que atenda os requisitos acima mencionados. E em relação à especialização, é um procedimento no qual a parte estima o valor da responsabilidade civil e designa e estima os bens imóveis que serão hipotecados. A execução também ocorrerá no juízo civil. Então, após a sentença condenatória transitar em julgado, ela será remetida para o juízo civil. E a extinção, ela se dá por sentença irrecorrível, o réu for absorvido ou julgado extinta a punibilidade. Pode passar. E o arresto. O pedido ocorrerá em auto apartado, assim como na hipoteca legal. Os requisitos são os mesmos da hipoteca legal, a certeza de existência da infração e os indícios suficientes de autoria. E também pode ser requerido pelo ofendido, seu representante legal, ou herdeiros, ou pelo Ministério Público. E execução também o pedido é remetido ao juízo civil. Pode passar. Então, o arresto ele se divide em duas divisões de arresto, duas classificações. O arresto preparatório, que consiste no caso haja demora no procedimento de especialização da hipoteca, que eu já expliquei anteriormente. O arresto preparatório pode ser adotado com o intuito de evitar que os bens imóveis sejam alienados antes da inscrição da hipoteca, mas também a fim de preservar os frutos civis.
Então, tem prazo de 15 dias para o interessado promover o processo de inscrição da hipoteca legal. Caso contrário, será revogado. Pode passar, por favor. E a última classificação do arresto é o arresto de imóveis. Caso o indiciado não possua bens imóveis ou o valor desse for insuficiente, bens móveis poderão ser retirados do indiciado e entregues a quem o juiz determinar. São passíveis de arresto os bens móveis que não sejam adquiridos com proventos do crime e que não sejam produtos do crime. E os bens móveis têm que ser bens penhoráveis também. É isso. Oi, boa tarde. Eu vou falar agora sobre o incidente de falsidade, que ele é disciplinado entre os artigos 145 a 148 do Código de Processo Penal. E ele se trata de uma espécie de incidente processual, ou seja, proposto no decorrer do processo com a finalidade de que determinado documento juntado aos autos seja declarado falso. E, nesse sentido, a falsidade ela pode ser material, quando alguém imita ou altera um documento público ou particular, ou ideológica, quando se altera a verdade em algum desses documentos. Bem, no caput do artigo 145, limita-se a providência ao documento falso. E documento, por sua vez, ele encontra sua definição no artigo 232 do Código de Processo Penal, sendo quaisquer escritos assumindo a forma ou de instrumentos ou de papéis públicos ou particulares. E pelo parágrafo único desse mesmo artigo, inclusive, acrescenta essa fotografia o mesmo valor do original, desde que ela seja autenticada. Quanto à necessidade de perícia do documento, o Código ele faculta ao juiz a sua realização, com base na fórmula genérica do inciso 3 do artigo 145, pelo qual, concluídos os autos, pode o juiz determinar as diligências e considerar cabíveis, diferentemente do que acontece no processo civil, em que essa perícia ela é obrigatória. E aí a gente observa ainda que, no caso, se a falsidade for arguida, ela for ideológica, não há necessidade dessa perícia, não faz sentido. Bem, ainda no rito trazido, no artigo 145, o caput determina que a arguição deve se dar por escrito. Pelo inciso 1, a gente sabe que, quando impugnado o documento, o juiz ele pode determinar a formação dos autos em apartado e a parte contrária vai ter um prazo de 48 horas para oferecer resposta. A lei não determina expressamente quem é legitimado para levantar o incidente. Então, assim, assume-se que os sujeitos principais do processo poderão fazê-lo. Logo, o Ministério Público, ou o querelante, o réu ou o querelado, e o próprio juiz de ofício dispõe dessa legitimidade. E seguindo a dilação probatória, conforme o inciso 2 do artigo 145, cada parte vai ter 3 dias para aprovar suas alegações. Bem, o inciso 4, ele trata da fase de decisão. Uma vez reconhecida essa falsidade por decisão irrecorrível, o juiz manda desentranhar o referido documento e vai remetê-lo ao Ministério Público. Bem, uma ressalva importante é que o incidente de falsidade ele não está relacionado à apuração do crime de falsidade em si. Bem, na verdade, seu objetivo é sanar do processo o vício decorrente de um documento forjado, havendo ou não crime. E caso de fato haja, ele será apurado em um processo próprio, distinto. Então, por isso, a decisão que o juiz vier a prolatar no incidente não vincula o juízo para onde for enviado esse documento falso. A lei processual penal ela é expressa ao assinalar que qualquer que seja a decisão, ela não vai fazer coisa julgada em prejuízo de posterior processo penal ou civil, segundo, nos termos do artigo 148 do Código. Então, a decisão ela só apresenta de fato relevância ao processo em que houver a arguição, de modo que a parte que juntou esse documento falso nos autos, mesmo que seja, porventura, reconhecida a falsidade, ela pode, em tese, ser absolvida no processo instaurado em razão dessa decisão oriunda do incidente. Bem, pelo artigo 146, a gente sabe que a arguição de falsidade, quando feita por procurador, exige poderes especiais, que devem obedecer, por analogia, os indicados no artigo 44 do Código de Processo Penal. E já pelo artigo 147, nada impede que o juiz ele proceda de ofício à verificação dessa falsidade, porque ao magistrado cabe prover a regularidade do processo, nos termos do artigo 251 também do Código.
E, por fim, a gente observa que, ao regular a matéria, o Código ele não determina a suspensão do processo principal expressamente, diferentemente do que ocorre no processo civil. Mas, do mesmo modo, ele não a proíbe. Então, dessa maneira, cabe ao magistrado realizar um juízo de prelibação a respeito do merecimento que possa ter tal alegação de falsidade, indeferindo, caso a considere manifestamente descabida. Fica a seu critério. Então, gente, por último, a gente vai falar sobre o incidente de insanidade mental. A gente vai ver que ele está disposto mais ou menos do artigo 149 até o artigo 154. E para que ele serve? Bom, a gente estudou, né, na teoria do direito penal 1, que a gente tem 4 estratos para a gente ter um crime, né, na teoria do crime. E a partir disso, a gente tem o quê? A gente tem a conduta, a tipicidade, a ilicitude, né? E a culpabilidade. A gente tem esses 4 estratos, de acordo com a teoria finalista. E para que a gente instaura esse incidente de insanidade mental? Para ver se o último extrato da teoria do crime, ou seja, a culpabilidade, ela pode ser realmente satisfeita. E por isso a gente ter um crime formado, né, no caso. Então, nesse interim, né, a gente instaura para ver se o acusado ele tinha a capacidade de agir conforme o direito e se ele tinha condições de entender o que era a ilicitude, né, o que era o caráter ilícito do fato. Bom, instaurado esse incidente de insanidade mental, vamos dizer que foi constatado que ele não tinha essa capacidade mental de entender o caráter ilícito ou de agir conforme o direito. Ele vai ser sentenciado uma sentença de mérito absolutória meramente? Não. Vai ter uma sentença absolutória imprópria. O que é isso? A partir de verificado que há a conduta, há a tipicidade e a ilicitude, mas não há a culpabilidade, o juiz da sentença de mérito vai falar que é necessário a aplicação de medidas de segurança e não de penas privativas de liberdade ou de restritiva de direito. Bom, essas medidas de segurança elas podem ser tanto a internação como o tratamento ambulatorial. A gente vai ver que depende, né, do juiz, depende do caráter ilícito do fato, depende do grau de periculosidade do agente, enfim, de muitas questões que vão ser avaliadas pelo juiz. Quando que pode ser instaurado esse incidente, então? Ele pode ser instaurado em qualquer tempo do processo, tanto na fase de inquérito, quanto na própria ação penal, depois ou antes do oferecimento da denúncia, e até mesmo na fase de execução. Tanto faz. Mas a gente vai ver um pouco mais para frente que, dependendo do momento que ele for instaurado, várias consequências vão se desenrolar. Vale mencionar que a gente só instaura esse incidente, só coloca o acusado, por exemplo, para uma perícia propriamente dita, a partir do momento que é fundadas suspeitas em relação à rigidez mental do acusado. A gente não pode simplesmente instaurar um incidente só pelo requerimento do Ministério Público, da Defensoria Pública ou até mesmo da defesa do acusado. O juiz pode ter fundadas suspeitas para instaurar esse incidente. Até porque, a partir do momento que o incidente é instaurado, o processo é suspenso. E ele é suspenso por um prazo de mais ou menos 45 dias. Mas a gente sabe, né, que do jeito que anda o nosso sistema penal, por óbvio, não são 45 dias, esse prazo vai se estender. Pode passar. Vamos lá. Quando a gente fala aqui da competência para a instalação do incidente de insanidade mental, eu não estou falando de qual juiz vai ter que cair, qual grau de jurisdição, não estou falando disso. Eu estou falando a quem compete instaurar. Apenas a autoridade judiciária. Durante o inquérito policial, a autoridade policial não pode pedir a instauração desse incidente, na verdade, ela pode requisitar, né, para que o juiz instaure esse incidente. Ela mesma não pode instaurar. Além disso, cabe recurso? Bom, a sentença que instaura o incidente, né, de insanidade mental é uma decisão irrecorrível, mas, por óbvio, cabe mandado de segurança, de acordo com a Lei 12.016. Além disso, a partir do momento que há requisição de aplicabilidade do incidente de insanidade mental e o juiz nega, e o acusado, por exemplo, foi preso em flagrante, está cumprindo alguma prisão, há a possibilidade de habeas corpus, até porque há clara infringência da liberdade de locomoção do acusado, porque por muitas vezes a defesa pode arguir que ele tem algum tipo de deficiência mental, que seja, que ele não poderia estar cumprindo a pena em cárcere, por exemplo, mas isso acontece. Então, a defesa pode sim entrar com habeas corpus. No mais, é vedada a prova emprestada nesse caso. Como que a gente fala isso de prova emprestada? Por exemplo, um acusado, ele está respondendo por 2 processos.
ele cometeu um roubo num dia, no dia seguinte ele cometeu um estupro. A partir do momento que há a instauração de incidente mental no crime de roubo, eu posso emprestar essa prova para o crime de estupro? Não. Não vale a prova emprestada. Por quê? Quando a gente fala do roubo, de repente, o acusado ele tinha consciência que do caráter ilícito de um roubo, por exemplo. Mas, às vezes, ele não tinha consciência do caráter ilícito de um estupro. Então, nesse caso, há necessidade de instaurar 2 incidentes separados. Não vale a prova emprestada, até porque de um dia para o outro pode ter acontecido algum evento que perturbou a mentalidade do agente, de forma que de um ele realmente tem a culpabilidade toda satisfeita, né? E no outro a inimutabilidade. Pode passar. Quando a gente fala aqui de formulação de quesitos, eu estou querendo dizer, por exemplo, quando a gente pede a instauração de insanidade mental, a gente tem que, a defesa, né, ou o Ministério Público, ele tem que falar o que quer que seja visto na pessoa, o que a perícia tem que ver. Até porque, muitas vezes, os peritos eles não sabem direito, né? Eles não sabem o que tem. Se falar assim, o agente tinha condição de entender o caráter ilícito do fato, às vezes é uma juridiquês muito complexa para um perito, por exemplo, que não fez direito. Então, tem que ser umas coisas mais objetivas. Tipo assim, ele tinha entendimento na época do fato que aquilo ali não podia fazer? Sim, não, por quê? Enfim, tem que ser uma coisa bem objetiva. No mais, no momento adequado de pedir a instauração de incidente de insanidade mental. Não tem. Pode ser pedido em qualquer fase processual, tanto na fase de inquérito, quanto na fase de execução, tanto faz. E oferecimento da denúncia. Vamos lá. Na fase de inquérito, né, já foi pedido para ser instaurado o incidente, foi feito, né, já a perícia e tudo mais, e foi visto que o acusado, ele realmente tem alguma deficiência mental que não consegue compreender o caráter ilícito do fato nem atuar conforme o direito. O que fazer? Pode oferecer a denúncia? Pode e deve ser oferecida a denúncia. Por quê? A sentença absolutória imprópria, ela só vai ser analisada no final do processo. Porque a gente tem que ver se houve conduta, se essa conduta era ilícita e se não houve nenhum excludente de ilicitude, nenhum estado de necessidade, nenhuma legítima defesa. Então, é necessário analisar outras formas. Até porque, no final de tudo, o acusado, né, ele pode ser absolvido de todas essas acusações e nem por isso ter que sofrer medidas de segurança como a internação, nem o tratamento ambulatorial. Pode passar. Bom, vamos lá. Os artigos 150 e 151 falam, principalmente 150, né, que vai falar isso aí que eu botei na primeira bolinha. Se o acusado estiver preso, será internado em manicômio judicial? Sempre não. Esse pedido de internação provisória, ele depende dos requisitos do 319, inciso 7º do Código Penal. Para isso, a gente tem que analisar a periculosidade do agente, a gente tem que analisar qual crime foi cometido e se o crime foi cometido com violência ou com grave ameaça. No mais, se o acusado estiver solto, ele não estiver preso em flagrante, sem nada, ele não tiver cumprido nenhuma prisão preventiva, ele está solto. Então, nesse caso, o incidente, se for instaurado, o acusado vai responder aí em liberdade, respondendo sempre à justiça quando ele for requisitado, mas responderá em liberdade. Pode ter internação provisória? Pode, mas o juiz também tem que analisar os requisitos de 319, inciso 7º, para ver como vai ser o desandar dessa questão, né? Sempre fica a mérito do juiz, ele tem que entender quais são os requisitos necessários para que haja o cumprimento do processo. Vamos lá, teve incidente de insanidade mental, o laudo atesta a sanidade. Não tem nenhum tipo de insanidade mental nesse caso. O que acontece? Como eu disse, o processo tinha sido suspenso e ele vai voltar a correr no curso normal. Vai ser analisado mérito, marcada audiência de instrução e julgamento, apresentação de alegações finais, seja em qual fase ele estiver. Pode passar. Vamos lá. Além, o laudo ele pode atestar a sanidade, mas ele pode atestar a insanidade. Quando o laudo atesta a insanidade ao tempo da infração penal, a presença de doença mental ou desenvolvimento mental que suprime a capacidade de entendimento. Suprimir, sinônimo de erradicar. Ou seja, na época do crime, ele não tinha consciência do que estava fazendo. Ele não conseguia atuar conforme o direito, nem entender o caráter ilícito do fato. O que acontece? O processo segue, o processo volta a seguir e vai ter a sentença de absolvição imprópria, de forma que, desde que, como eu já falei, cumpridos os requisitos de conduta, de tipificação, que
que a tipicidade formada, assim como a ilicitude. E a partir disso, a partir de uma sentença de mérito que vai formular absolvição imprópria, o réu ele vai ser submetido à medida de segurança. A medida de segurança que pode ser internação ou pode ser o tratamento ambulatorial. Bom, internou. A partir do momento que interna, o prazo de reavaliação é de 1 ano e 3 meses. Tem que ser esse prazo? Não. A requerimento do Ministério Público ou a requerimento da Defensoria Pública ou do acusado, desde que o juiz entenda os fundados argumentos deles, ele pode sim pedir uma reavaliação. A partir do momento que ele for pedida essa reavaliação, né, a gente vai ver se tem possibilidade de libertação condicional e de desinternação. A partir do momento que desinternou, ele vai responder de acordo com a Lei de Execução Penal do artigo 178, que vai ser a suspensão condicional da medida de segurança. Se em 1 ano ele não for reincidente, acaba a medida, mas ele vai ter que se comportar de acordo com o 178. Pode passar. Vamos lá. Laudo de insanidade laudo que atesta insanidade ao tempo da infração penal, com a presença de doença mental ou de desenvolvimento que diminui a capacidade de rendimento. Quando a gente viu no slide passado, ele suprimia, agora ele diminui. Qual é a diferença? O processo segue? O processo segue. Mas o juiz, numa sentença de mérito, por exemplo, ele não precisa optar pela absolvição imprópria, desde que satisfeita a conduta, a tipicidade, a ilicitude. Ele pode condenar, mas vai aplicar uma causa de diminuição. A partir disso, a pena, por óbvia, pode ser convertida em medida de segurança, né? Se necessário. Mas pode também aplicar a pena privativa de liberdade, restritiva de direito com a causa de diminuição, mas se o juiz entender que há necessidade de um tratamento, de uma internação, ele vai ter essa possibilidade também de aplicar a medida de segurança. Pode passar, né? Bom, o artigo 152 fala: a doença mental é superveniente à infração, ou seja, na época do fato da ação ou da omissão que gerou um crime, ele sabia o que ele estava fazendo. Mas agora, quando ele está respondendo ao processo penal, ele está com as suas faculdades mentais confusas, ele não está conseguindo entender muito bem o que está acontecendo, ele não está entendendo muito bem aquilo ali. Ele está tendo algum tipo de deficiência mental, mas a partir do momento que o processo foi instaurado, por exemplo. Nesse caso, o que faz? O processo ele foi suspenso a partir do momento que houve o pedido de instauração do incidente de insanidade mental. E ele vai continuar suspenso até que a pessoa, né, que vai começar um tratamento, né, que vai ser internada e tudo mais, ela volte a ter suas faculdades mentais para responder o processo. E para que isso é importante? Isso é importante para que a pessoa consiga cumprir o contraditório e a ampla defesa de forma plena, né, para garantir os seus direitos. Vai ter internação provisória nesse caso? Sim, desde que cumpridos os requisitos do artigo 319, inciso 7º do Código de Processo Penal. E a gente tem que ver isso. Qual é o tempo máximo dessa internação provisória? Se ele não ficar bom, por exemplo, nunca. Bom, o tempo máximo é o tempo da combinação em abstrato da pena. Então, por exemplo, um homicídio, que a pena máxima é de 20 anos, ele pode ficar até 20 anos nessa condição de internação provisória. Passados os 20 anos, ele não conseguiu se recuperar das suas faculdades mentais. O que acontece? Aí, a gente tem que entender que não é mais um problema do sistema penal, e sim um problema de saúde pública. Então, nesse caso, ele, igual qualquer outra pessoa, ele vai ter que procurar um tratamento e ele vai ter que... a saúde pública que vai ter que se responsabilizar sobre isso. Não será mais problema do sistema penal per si. Mas não foi isso. Em 2 anos ele foi restabelecido as suas faculdades mentais. Ótimo, o processo vai voltar a seguir seu curso normal. Pode passar. E por fim, a gente fala do artigo 154, que é a superveniência de insanidade mental no processo de execução. O que acontece? O juiz dele, de ofício a requerimento do MP, ele poderá trocar a pena privativa de liberdade, por exemplo, que o acusado pode estar cumprindo, por uma medida de segurança. Vamos lá. A doença foi transitória, aconteceu o que aconteceu na vez passada, e
ele viu que, na verdade, não tem essa extrema necessidade de substituição para sempre. Essa substituição ela pode ser provisória. E depois ele pode voltar a cumprir a pena restritiva de direitos ou privativa de liberdade, conforme for. Se a doença tiver caráter permanente, há conversão de fato e ele vai começar a responder o processo a partir da medida de segurança. Bom, gente, eu acho que esse foi o trabalho. Todo mundo apresentou, a gente fez uma divisão, né? Todo mundo apresentou conforme o que foi que a gente planejou de início. E é isso. Espero que vocês tenham gostado, entendido mais ou menos. E é isso. Obrigada.